Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje, a respeito do primeiro domingo da quaresma, né? O evangelho de hoje que diz assim, está lá em Mateus 4, capítulo 4, versículo de 1 a 11. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. Jejuou 40 dias e 40 noites, e depois teve fome. O tentador aproximou dele e lhe disse: Se és filho de Deus, ordena-te que estas pedras se tornem pães. Jesus respondeu: Está escrito: Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O demônio transportou a cidade alta, a cidade santa, colocou no ponto mais alto do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, lança-te daqui, pois está escrito: Ele deu a seus anjos ordens a teu respeito, eles te protegerão com suas mãos, com cuidado para não machucares o teu pé em pedra alguma. Então Jesus disse: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. O demônio transportou-o mais uma vez a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória, e disse-lhe: Eu te darei tudo isso se prostrando diante de mim e me adorardes. Respondeu-lhe Jesus: Para trás, Satanás, pois está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Em seguida, o demônio o deixou, e os anjos aproximaram e serviram a Cristo. É bem interessante essa passagem das tentações de Jesus, porque ela nos mostra os três aspectos de tentações que Jesus sofreu e que nós, por sermos seguidores dele, e toda a humanidade no contexto geral sofre, que é no aspecto poder, no aspecto prazer e no aspecto do ter, do ser. É o poder, o prazer e o ser. Percebe que na primeira passagem, o demônio fala: se você é o filho de Deus, ordena-te que essas pedras se tornem pães. Ou seja, o que o demônio propõe para Cristo é um desafio. Se Jesus não fizer isso, então quer dizer que você não é filho de Deus. Isso é uma coisa interessante porque nós sofremos com isso desde a infância, né? Quantas vezes que a pessoa fala: você não é homem de fazer isso. Você não é isso de fazer isso. Você não tem coragem. Isso. É a tentação do ser. Da questão de que tem que provar alguma coisa para alguém para você ser aquilo que a pessoa está dizendo. E isso é uma mentira. Nós não precisamos provar nada para ninguém. Nós devemos apenas prestar contas a Deus. Não devemos provar para as pessoas que somos isso ou aquilo. Devemos fazer o que tem que ser feito. Mas provar nada. E percebe que Jesus falou que não só de pão vive o homem, mas da palavra que vem da boca de Deus. O homem espiritual, ele não vive simplesmente ou somente das coisas materiais. O ser espiritual, ele vai além disso tudo, além daquilo que os olhos podem ver. A segunda tentação, ela tem um aspecto do ser. A primeira tentação tem um aspecto do prazer, né, de você estar com fome e se alimentar. E além também, mexe com essa parte do ser, né, se você é o filho de Deus. Agora a segunda é perfeitamente relacionado à tentação do ser, que seria o status, né? Se você é um filho de Deus, lança aqui de baixo e tal. Ou seja, você tem que de novo tentar o Senhor teu Deus, de novo ter que provar alguma coisa para alguém. Na primeira tentação, Cristo estava morrendo de fome, 40 dias sem comer. E sofre a tentação do prazer, porque naquele momento um pedaço de pão seria a coisa mais prazerosa do mundo para uma pessoa que está tanto tempo sem comer. É uma coisa que devemos ficar bem atentos, porque a questão do prazer, ele engana muitas vezes a gente. Porque o prazer, ele é uma coisa boa de momento.
mas ele acarreta a longo, médio prazo para nós transtornos, muitas vezes psicológicos, psiquiátricos, perturbações, depressão, tristeza, dor, arrependimentos, amarguras. Então, as tentações, elas causam muitas coisas ruins caso a gente ceda e caia. Por isso que Jesus vem nos ensinar a ser forte. Porque percebe que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Cristo, na sua plena humanidade, ele estava cheio do Espírito Santo para encarar todos os desafios. Nós, como cristãos, devemos a todo momento pedir a graça, pedir que o Espírito Santo nos cubra com a tua sombra, com a sua força, para que a gente possa resistir às tentações, tanto a do ser, a do poder e a do prazer. Cristo, de momento, não caiu e nunca caiu em tentação alguma, porque ele veio para nos dar o exemplo. Na primeira, do prazer, ele resistiu. Na segunda, o do ser, ele resistiu. E na terceira, a tentação do poder, alcançar todos os reinos, ser um ser poderoso, um homem poderoso, porque ele estava ali plenamente como um homem. E a gente muitas vezes cai nessa tentação, nesse mundo materialista, de simplesmente conquistar coisas, bens, riquezas, carreiras, tudo. E isso em que serve? É aquele ditado, vai morrer e vai ficar tudo aqui. Muitas vezes as pessoas jogam suas vidas fora, sendo tão rico, que a única coisa que ela possui é as suas riquezas materiais. Nós devemos conquistar as riquezas principalmente espirituais. É óbvio que isso não nos impede de correr atrás de uma vida melhor, de conquistar as nossas coisas, mas a nossa vida é muito além disso. O problema do mundo hoje é que se resume nessas três dimensões: o status, as redes sociais, por exemplo, o poder, conquistar as coisas, a todo momento as pessoas se sentindo fracassadas porque não tem isso, não tem aquilo, a carreira, o dinheiro, isso, aquilo outro, e o ser, né, que envolve o status, e o prazer. Uma vida desregulada, seja sexualmente, seja a questão da gula, a questão da alimentação, da bebedeira, festas, bagunça. E isso faz com que a nossa sociedade perca a dimensão das virtudes, perca a noção da dimensão das virtudes. E por isso que muitas vezes você falar para uma sociedade como essa, onde tudo isso está muito enraizado, está muito infectado, as pessoas não entendem o que é a caridade, o que é honestidade. Por quê? Porque o jeitinho de ser, o jeitinho de levar a vida por essas três dimensões pecaminosas, do prazer pelo prazer, do ser pelo ser e do poder pelo poder, veda aos olhos das pessoas para enxergar a verdadeira realidade, para enxergar o outro como irmão, como uma pessoa que precisa de ajuda, que precisa de cuidado, de zelo, de amor, e muitas vezes para proteger os mais necessitados, os mais frágeis, como a questão do aborto, que muitas vezes as pessoas chegam ao cúmulo de defender assassinato de crianças, de nenéns, que nem sequer nasceram para poder se proteger. Então, que no dia de hoje nós possamos pedir a força de Deus, do Espírito Santo, para lutarmos contra essas três dimensões da tentação que muitas vezes nos tenta dia após dia, noite após noite. Que nessa quaresma nós possamos jejuar mais, rezar mais, para ter forças para lutar contra tudo isso, contra todo esse sistema do maligno, para desvirtuar nosso caminho, para nos fazer pecar, para nos colocar nessa vida, nesse ciclo vicioso de uma vida sem sentido, de uma vida vazia, enraizada apenas nas coisas, na opinião dos outros, no dinheiro e no poder. Que possamos buscar as coisas espirituais, as virtudes, e construir um legado seguindo o exemplo de Nosso Senhor Jesus Cristo e da Virgem Maria, de todos os santos de Deus. Ser uma pessoa simples, comum, mas santa no dia a dia. Que assim seja. Amém.